Oi, gente. Tem barbante aí? Aqui tem barbante, gente. Eu estava aqui finalizando uma encomenda e eu decidi gravar, porque isso aqui é rapidinho de gravar, né? Vai dar tempo. Então, tem uma pessoa que sempre pede o Suplá modelo Pétala para café, para eu gravar a videoaula. Então, chegou o momento. Ó, eu tava fazendo aqui, são 3 peças e daí deixei a quarta para fazer com vocês. Eu tô utilizando, gente, esse barbante aqui é da marca Ponta Firme. É um lote bem antigo que eu tenho aqui em casa, Rosa Bebê número 8. A espessura dele é um pouco mais fina, é bem parecida com o 6, mas não chega a ser igual, tá? Mas número 8. Vou usar a agulha 4,5, porque o meu ponto é muito apertado, então você usa a agulha compatível com o fio que você tá, né, aí em mãos e da sua preferência. Vou medir aqui para mostrar para vocês em quantos centímetros ficou. É um suplá pequeno para café, como eu disse, né? E ele fica, ó, esse daqui ficou com 26 centímetros. A média dele é entre 25 e 27, tá? Então, eu coloco lá no anúncio que fica com 25 e sempre tento atingir um tamanho um pouquinho maior. Então, pega a sua agulha, pega a sua tesoura, o barbante que você quiser e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Lembrando que você pode fazer com qualquer fio. Se usar um fio mais fino, vai ficar menor. Se usar um fio mais grosso, vai ficar maior. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho aí da melhor forma possível. Então, começa aqui com um anel mágico. Vou fazer 4 correntes para subir. E dentro do anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu tenho uma corrente, 2, uma corrente. E assim a gente vai indo na carreira inteira. No final da carreira, contando com esse ponto que a gente subiu, que foram as 4 correntes, a gente vai ficar com 12 pontos altos, tá? Todos eles separados por uma corrente. Esse modelo, ele é bem fácil, assim, bem prático, eu acho, porém ele tem uma pegadinha lá no final, né? Então, vou deixar uma dica, aconselho vocês a assistir a videoaula inteira, aí vocês fazem seguindo essa videoaula. Daí, se tiver algum problema no meio do caminho, assim, termina o suplá e no segundo você vai observando o que você precisa alterar, tá bom? Então, vai acompanhando as dicas aí e espero que dê certo, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já tenho 12 aqui. Eu vou fazer a última corrente de separação e vou prender aqui, gente, ó. Na terceira corrente, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Você pode prender direto aqui, assim, ó. Ou você pode prender no vão. Eu gosto de prender aqui no vão, porque daí eu já faço logo as duas correntes para subir e começa a nossa próxima carreira. Então, tá vendo esse buracão aqui, ó? Introduzo minha agulha e começo já fazendo com ponto baixíssimo. Finalizei a primeira carreira e eu tenho aqui, ó, 12 pontos altos separados por uma corrente. O meu fio já tá no lugar onde eu quero, então agora eu só vou subir, vou fazer 2 correntes para subir e no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto por quê? Porque o primeiro ponto alto já foi esse aqui, gente, ó, as correntinhas que eu usei. Então, ó, fiquei com 2 pontos altos no espaço de corrente e assim eu vou fazendo em todos, ó, eu tenho 2 pontos altos em cada espaço de corrente. Então, uma corrente de separação, no próximo espaço de corrente eu faço 2 pontos altos. E assim eu vou ficar com 12 repetições de 2 pontos altos em cada espaço de corrente e uma corrente de separação. Nesse vídeo eu vou deixar bem detalhado, se ele ficar muito comprido assim, eu depois volto com um vídeo resumido, mas eu acredito que não vai ficar não, porque é um suplá pequeno, né, rapidinho de fazer. Aqui eu tô fazendo apenas com uma cor, eu tô fazendo também no modelo que eu mais vendo, porém eu tenho 2 outras formas de fazer essa mesma peça. Então, eu vou fazer esse daqui e quando aparecer uma encomenda da forma diferente que eu faço, eu aproveito e venho aqui trazer o passo a passo, tá? Se você quiser aumentar, é só você continuar como se você fosse fazer o suplá maior, o suplá modelo pétala grande. Eu já tenho o passo a passo dele aqui com 30, 40 centímetros, tem várias opções. Vou deixar a playlist de passo a passo registrada aqui, ó, num quadradinho que vai aparecer no final do vídeo, tá? Mas caso não apareça, eu vou deixar também o link na descrição, certo? Assim você... Ah, como que eu faço se eu quiser fazer um pouquinho maior? Você pode ir seguindo aquele passo a passo e parar quando você quiser. Ó, chegando ao final da minha segunda carreira, você pode contar se você ficar insegura, assim, com medo de não dar certo, mas não tem muito erro, porque é só fazer
no mesmo lugar que você estava fazendo ali. Última corrente de separação, aqui eu paro e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 repetições, tá vendo? Faço a minha corrente de separação e aí eu vou prender aqui em cima, ó, com ponto baixíssimo. Então, tem 1, 2, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Olha só. Tá vendo? Ficou aqui. Então, eu vou conduzir fazendo um ponto baixíssimo para chegar nesse próximo espaço aqui de corrente, ó. Cheguei aqui, eu vou fazer agora 2 correntes para subir, e em cada espaço de corrente eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer a correntinha e mais 2. Aí eu faço uma corrente de separação, e aí começa a repetição. 3 pontos altos, uma corrente. 3 pontos altos, uma corrente. Ó, 1, 2. Aí agora eu faço mais 2 pontos altos. Fiquei, então, com 3 pontos dentro do buraquinho, tá vendo? Agora eu faço uma corrente de separação. No próximo espaço de corrente, eu faço 2, aliás, 2 não, né? 3 pontos altos. Eu vou mostrar. Ó, fiz 3, vou dar uma pausazinha pra mostrar. Ó, tá vendo? 2 correntes pra subir. Se você preferir, se o seu ponto for mais comprido, você pode fazer 3 correntes. Aí, fiz 2 pontos altos dentro do buraco de correntinha da carreira anterior. Fiz uma correntinha de separação. E aí, eu fiz os 3 pontos altos aqui no espaço de corrente. E agora, eu vou só repetindo, ó. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. E no final, eu vou ter 3 grupinhos, né? De 3 pontos... Aliás, 3 não. Vou ter 12 grupinhos de 3 pontos altos. É só uma repetiçãozinha mesmo. Esse modelo aqui, ele é bem fácil de fazer... Mas eu confesso que quando eu faço esse modelo aqui grande, com 37, 40 centímetros, eu tive que fazer uma adaptação, porque ele dava uma embabada, sabe? Embabadada, uma coisa assim que vocês falam, né? Eu falo embabada, mas enfim. Aí eu tive que fazer uma adaptação, por isso que eu acabei colocando um passo a passo aqui, bem detalhadinho. Tá bem antiguinho, mas se vocês olharem na playlist, vai tá lá. Mas eu tô querendo fazer tudo de novo, os passo a passos, pra ficar mais fácil aqui, mais organizado aqui no YouTube. Então, olha só, vamos fazendo a carreira juntas. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Quem fizer, faz favor para mim, faz favor para nós, né? Comenta aí quantos centímetros ficou, qual barbante você usou e qual a espessura da agulha. Assim, outras pessoas que podem estar tentando usar ou querendo, né, usar um barbante diferente, com uma agulha diferente, vão ter uma noção mais ou menos da variação de tamanho. Às vezes eu coloco um passo a passo aqui, onde para mim ficou com 26 centímetros e de repente para outra pessoa ficou com 30, sabe? E eu acho interessante de ver essa mudança que tem de uma pessoa para outra, de um ponto para o outro, né? Então, comenta aí, daí vocês ajudam a próxima amiguinha também, né? Ó, chegando aqui no final, eu faço, né, meus últimos 3 pontos altos. Não tem erro, mas é bom contar, né, pra conferir, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tenho 12 repetições de 3 pontos altos. Faço a minha última corrente de separação. E aqui na terceira correntinha, ó, de baixo pra cima. 1, 2, 3, eu faço um ponto baixíssimo. Ó, faço bem apertadinho. Aí eu vou conduzir com ponto baixíssimo até chegar aqui nessa carreira de correntinha. Então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. E agora, mais um ponto baixíssimo. Olha só. Chegando aqui, então, eu começo 2 correntes para subir, um ponto alto. Aí, eu faço uma corrente de separação e no mesmo lugar eu vou fazer mais 2 pontos altos. Eu vou ficar nessa nossa quarta carreira com um leque de 4 pontos altos. Ó, eu vou fazer de novo, tá? Uma corrente de separação. No espacinho de corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos aqui. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês. É bem fácil, gente, só tem segredinho mesmo no final. Ó, tá vendo? No começo aqui a gente sobe com correntinha, né? Então, tenho 2 correntinhas pra subir, um ponto alto no mesmo lugar aqui, ó. Aí, eu faço uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiquei com um leque, ó, de 4 pontos altos.
faço uma corrente de separação, 2 pontos altos no buraquinho, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo buraquinho. E assim eu vou repetindo, tá vendo? Uma corrente, 2 pontos, uma corrente, 2 pontos, uma corrente. É um leque de 4 pontos altos. Eu gosto muito de fazer esse suplá aqui. É rapidinho de fazer e fica bem bonito. Acho que a maioria usa barbante número 6, né, então acaba tendo um resultado um pouquinho diferente. Quando eu uso o barbante 6, ele fica bem pequenininho, fica com 23, 24 centímetros. Mas isso por quê? Porque o meu ponto é bem apertadinho, gente. Ó, 4 pontos, uma corrente e assim a gente vai indo. Esse vídeo, assim, eu vou mais conversando com vocês, né, dando dicas e para aquele passo a passo não ficar todo chatinho, né, então, quem sabe vocês consigam fazer, assim, enquanto eu vou falando, vocês vão acompanhando também, e assim a gente meio que termina ao mesmo tempo, né. Mas mesmo assim, acho que eu vou fazer o outro resumido para não ficar tagarelando aqui no ouvido de vocês, né. Eu gosto bastante de fazer. Teve uma pessoa que perguntou quanto tempo que eu demoro para fazer cada peça. Depende muito da peça que eu faço. Quando eu gravo aqui, eu demoro bastante, porque toda hora eu tenho que parar para mostrar para vocês e também por causa do barulho, né. Às vezes eu tô aqui, aí aparece o abençoado da moto na rua, passa um cachorro latindo e de repente todos os outros cachorros da rua latem, né, então demora um pouco mais. Mas esse modelo aqui eu acho que eu consigo fazer, eu nunca cronometrei quanto que eu demoro para cada peça. Eu vou seguindo a minha lista de encomendas, sabe, tranquilamente, sem pressionar demais também para não ficar uma coisa, assim, muito estressante, sabe. Eu concordo que o crochê, além de ser o meu trabalho, ele também é o meu momento de lazer. E é por isso que quando eu vou descansar, às vezes eu vou descansar fazendo outra peça de crochê, uma peça diferente. "Ah, hoje eu não vou fazer encomenda", aí eu aproveito para fazer outra coisa. Eu gosto disso, não sei como que todo mundo faz, né, mas essa é uma parte que eu acho bem legal do meu trabalho, né. Poder viver do que a gente gosta é bom demais, né, minha gente. Ó, então tô aqui no meu último lequezinho, eu vou mostrar pra vocês. Essa então é a quarta carreira. Ó, ele vai ficando assim. Tá vendo que fica um buraquinho aqui, ó, eu fecho. Só não fechei até agora porque eu vou fazendo no embalo, mas na hora de arrematar, eu faço o fecho aqui, ó, deixo o mais fechadinho possível. Cuidado pra não puxar demais e arrebentar o fio, né. Olha só, então, subi aqui com o lequinho, as correntinhas, fiz os 4 pontos altos, ó, separados por corrente, e assim eu fui repetindo em cada um. Quantos lequezinhos ficaram? Gente, ficou 12. E vai repetindo, ó, 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui. E agora começa a mudar. Ó, fiz a minha última corrente de separação, vou prender no terceiro aqui, ó, com um ponto baixíssimo, e agora a gente vai começar a nossa quinta carreira. O meu fio tá aqui, eu vou conduzir para o meio. Ó, conduzi para o meio, fiquei aqui, o meu ponto vai começar onde tá a correntinha, né. Eu vou fazer 2 correntinhas para subir, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Eu fiquei então, olha só, com 2 pontos altos dentro do buraquinho de corrente, tá vendo, do espaço? Então eu vou fazer uma corrente de separação, e no próximo espaço de corrente, aqui ó, entre os leques, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Opa. Ó, tá vendo? 2 pontos a aqui foram as correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, aqui uma corrente de separação, 2 pontos altos. Aí agora é uma repetição, gente, uma corrente de separação, 2 pontos altos aqui no meio do leque, ó. Uma corrente de separação, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, e assim a gente vai repetindo na carreira inteira. O gostoso desse modelo aqui é que é só repetir, você pega o começo, aí você vai continuando fazendo o meio. Voltando lá no assunto de quanto tempo a gente demora, né. Então, depende muito do modelo, depende muito das tarefas que eu tenho, né, em casa, assim, pra fazer, mas eu não me apego tanto a isso, sabe. "Ah, eu tenho que produzir 10, tenho que produzir 20". Eu tenho que produzir a encomenda. Eu trabalho só com encomenda, né, não faço pronta entrega, então eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, e se eu tiver que enviar, por exemplo, 2 encomendas amanhã, é o meu prazo máximo, então minha produção de hoje vai ser
a dessas 2 encomendas. Agora eu tento sempre fazer adiantado para não acumular muito para o mesmo dia, para não tornar o meu trabalho estressante. Às vezes acontece de acumular e fica super estressante, então eu tento evitar ao máximo de me estressar, né, gente? É que nem eu falei, é para ser gostoso, é para ser divertido. Nem sempre tem lá os seus altos e baixos, né? Mas o importante é que a gente ir aprendendo conforme a gente vai errando, conforme a gente vai tendo dificuldade. E o importante é fazer tudo dar certo. E aqui vai repetindo, ó, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Comenta aí quem estiver fazendo, se tá dando tudo certo. No começo, quando eu fazia, eu usava a agulha errada e ele emborcava. Que no comecinho ele começava a querer emborcar. E eu não sabia o que fazer, sabe? E aí, quando eu encontrei a agulha que dava certo pro meu ponto, eu parei de ter problema. E a minha agulha pro meu ponto é a 4,5. Então, se você tem muita dificuldade, toda vez que você vai fazer alguma coisa e dá um pouco errado, tenta ter alguma opção de agulha. Não precisa ser uma agulha cara, você pode comprar a agulha mais baratinha para você ir pegando o jeito. Aí depois que você já sabe, a minha agulha favorita é a 4,5, a minha agulha favorita é a 4, né? Aí sim, se você quiser e tiver condições, você pode investir numa agulha um pouco melhor. Mas para começar, gente, todo mundo no mundo começa com as coisas mais simples, tá? Então, não poder comprar uma agulha cara não é desculpa. Vai lá e compra mais barata, começa e você vai ver que vai dar tudo certo, né? Até porque às vezes a gente começa comprando a 2, depois a 2,5, a 3, a 3,5, a 4, a 4,5, para descobrir que o seu ponto fica bom na 5, sabe? Né? Mas o importante é descobrir, né? Então, ó, tô chegando aqui no final da carreira. Vou mostrar pra vocês, tá? Teve uma pessoa que comentou que eu mostro muito rápido. Então, eu queria que vocês comentassem aí se tá bom essa velocidade, se vocês acham que eu deveria mostrar um pouco mais devagar, né? E aí eu vou olhando, assim, de acordo com os comentários, se eu acho que se eu preciso mudar ou não. Quando uma pessoa só tem dificuldade, daí não, né? Não precisa mudar. Mas se várias pessoas tiverem a mesma dificuldade, às vezes vale a pena a gente dar uma revisada. Então, olha só. Vou tirar um pouquinho daqui que tá contrastando, né? 2 pontos em cada espaço de corrente, tá vendo? A gente não tinha 12 na carreira anterior, então agora a gente tem que ter o dobro, no caso 24, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, deu certinho, tá vendo? Eu gosto de contar antes de finalizar, gente. Às vezes você faz aqui o ponto baixíssimo, aí você vai contar e acaba se confundindo. Então, eu deixo aberto aqui, conto, se eu achar que precisa contar, e daí sim eu fecho. Parece bobeira, mas eu errava muito por causa disso. Eu contava o primeiro como sendo o último, sabe? Coisas da vida. Então, ó, fiz aqui, prendi com ponto baixíssimo, e agora eu vou conduzir para próximo espaço de corrente. Ó, tá vendo? Então, vou começar aqui. Agora, eu vou começar a repetir aqui, ó, o processo. Então, vou fazer agora a carreira. Aqui eu não tenho de 2, ó. Então, agora eu vou fazer o de 3. 2 correntes para subir, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu sempre falo 2 correntes, porque é como eu falei, o meu ponto é bem apertadinho. Então, o meu ponto é curto, pequenininho. Se você preferir, pode fazer 3 correntes para subir, tá? Ó, 3 pontos altos, contando com esse da correntinha. Vou fazer uma corrente de separação. No próximo espaço de corrente, eu faço 3 pontos altos. Aí eu vou mostrar para vocês como fica. Ó. 2 correntes para subir. No mesmo lugar, eu fiz 2 pontos altos, fiz uma corrente de separação. Aí, vou começar agora a sequência de 3 pontos altos em cada buraquinho, tá vendo? São 3 pontos altos separados por corrente. Por uma corrente só, até dar a volta inteira. Gente, aproveitando aqui a hora do bate-papo, enquanto eu faço a carreira, uma pessoa perguntou por que a maioria dos meus passo a passo são cor de rosa. E, gente, é porque eu aproveito a encomenda que eu tô fazendo para poder gravar. E assim, se eu não fizer assim, eu não consigo gravar. E às vezes eu me programo e falo assim, não, vou fazer vermelho, vou fazer verde, vou fazer azul, sabe? E aí eu não faço nunca, porque eu não tenho tempo. Agora mesmo eu tô assim, fazendo isso aqui. Deixa eu ver que horas são, peraí. Gente, são 2h15 da manhã, tá? Porque eu tava finalizando essa encomenda, aí chegou na última, eu falei assim, vou aproveitar que tá quietinho,
que tá um silêncio, e vou gravar o passo a passo, porque de qualquer forma eu ia terminar essa peça aqui pra poder mostrar pra vocês, mostrar pra vocês, pra poder enviar, né. Então, é um kit com 4 peças, rosa bebê. E por que que eu tô fazendo esse horário? Porque essa cliente, ela falou que era pra presente, então não custa nada eu adiantar um pouquinho. E também tô sem sono, gente, né. Enfim, depois eu conto pra vocês como que tá a saga do meu sono aqui, pra poder vocês darem um pouquinho de risada, que vocês estão gostando dessas histórias engraçadas que eu acabo contando da minha vida, né, que a vida é uma comédia, não é verdade? E aí esse nosso bate-papo aqui é como eu espero, né, que vocês estejam crochetando ou fazendo o artesanato de vocês aí, né, o que vocês estiverem fazendo, uma faxina, uma nada, né, às vezes a gente tá só deitado assistindo, e aproveitem um pouco, né, um pouco diferente essa parte do passo a passo, porque passo a passo tem um monte de gente que faz, mas falando pelos cotovelo, acho que sou só eu, hein. Deve ter mais alguém por aí, mas, né, vou falar de mim, porque falar dos outros não pode. Ó, então, deixa eu ver, ó, às vezes dá uma enroscadinha, gente. Enroscou, tira a agulha, desmancha o ponto e faz de novo. Às vezes a gente enrosca e a gente insiste em continuar o ponto dali e quando vai ver, ficou um fio pra trás, né. Aí fica feio, às vezes a gente tem que desmanchar a carreira inteira, então, tá enroscando, desmancha o ponto e faz de novo. Assim você já resolve o problema ali no início. Então, daí falando dos passo a passo, daí eu queria colocar várias cores para poder chamar a atenção de pessoas que gostam de outras coisas em outras cores também para assistir, mas a realidade é boa para mim, né. Não acho que é ruim: "Ai, você só faz coisa rosa? Você não enjoa de coisa rosa?". Não, gente, eu não enjoo, porque é o meu trabalho. Se eu tiver que trabalhar só com rosa, eu trabalho só com rosa. Mas eu gosto de todas as cores, né. É que o rosa é rosa, né. No final das contas, eu acabei gostando até mais do rosa por causa de tanta encomenda. Eu vou dizer que o rosa abriu portas pra mim, né. Assim como o azul abriu porta para outras pessoas. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que quase todas as encomendas dela são azuis. Então, né, o importante é a gente se achar ali no meio. Ó, então tô quase acabando aqui essa carreira. Mas também, gente, para as estressadas que não gostam de falação, né, não sei como que gosta de mim, mas eu vou fazer um vídeo só mostrando as carreiras, aí eu encerro, faço de novo, sabe, para poder, ficar tranquilinho, assim, por exemplo, ao invés de ouvir porque vocês ouvem a primeira vez e quando vocês for fazer de novo não, né, não quer ouvir a mesma história. Ou querem também, né, eu assisto os mesmos vídeos um monte de vezes, mas, né, fica aí a dica, que eu vou colocar de novo. E outra coisa também que eu vou colocar outra forma que eu finalizo ele pra deixar de opção pra vocês, né. Ó, cheguei aqui no meu último, eu faço 3 pontos altos, uma corrente de separação, eu tiro a agulha e venho contar. Eu sempre confiro, não todas as vezes, absoluta, mas eu confiro não por conta da quantidade de pontos, assim, tá no lugar certinho, mas pra ver se nem vai que eu pus 2 em algum lugar, né. Então, ó, 1, 2, quando eu for fazendo assim uma dica, quando eu vou contar, eu ajeito o ponto. Ó, tá vendo que alguns pontos ficam meio mal torcidos, sei lá, é bem pouca coisa, mas assim, quando eu vou contar eu faço assim, ó, com o dedo, tipo assim, eu não sei como mostrar, assim, rodando assim, ó, vou fazer nesse aqui que acho que fica mais fácil, rodando assim, ó, aqui, ó, é bem pouquinho, mas eu faço assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nunca dá menos de 24. Se o anterior tinha 24, esse aqui também fica com 24. Mas eu dou essa conferidinha para ajeitar esse ponto aqui e para conferir se tem 3, se é um bloquinho de 3 em todos, né. É raro, mas às vezes eu coloco 2, às vezes eu coloco 4, né. Faz parte. Então, fiz aqui meu última corrente de separação, prendo com um ponto baixíssimo, espera aí, coloquei a agulha errada. Prendo com um ponto baixíssimo aqui, né, do mesmo jeito que eu faço em todos, tá. Bem apertadinho pra não marcar. Aí eu vou conduzir o meu fio de novo pra cá, ó, pra onde tem o espaço de corrente. Então, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo.
no espaço de corrente. E agora eu vou repetir essa carreira. Eu vou fazer de novo, ó, 3 pontos altos em cada espaço de corrente, separados por uma corrente, tá? E aí a gente já tá quase acabando, ó. 1, 2, aí faço mais 2 pontos altos. Fiquei, então, olha, com 3 pontos altos, contando essas correntinhas, aí uma corrente de separação, 3 pontos altos. Eu vou mostrar também. Ó, assim. Tá vendo? E aí eu vou repetir exatamente a mesma coisa aqui. Ó, tá? Ai, mas você não sobe o ponto alto de um jeito mágico, assim, especial? Não, gente, eu subo do jeito normal, né? Eu sei que tem pessoas que ensinam, assim, principalmente pessoas que trabalham com fio de malha, que ensinam umas formas bem legais de fazer, mas eu tô aqui no padrão mesmo, né? Pretendo aprender, de vez em quando eu faço uns testes, assim, aí eu acho um pouco difícil, acaba deixando pra depois, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo diariamente, né? E testa, não deu certo, não é porque você não é porque tá difícil que você não vai fazer, mas quando você tem as encomendas pra entregar, é melhor você priorizar o que tá dando certo mesmo, você vai fazendo correndo, né, do que você às vezes você perder muito, muito tempo tentando uma coisa nova. Mas eu tento, eu tiro um dia pra descansar aprendendo alguma coisa. Tem umas coisas legais, né, e difíceis, mas a gente vai aprendendo uma coisinha de cada vez. E eu sempre lembro daquela frase lá, né, ninguém é tão burro que não tenha nada pra ensinar, e ninguém é tão inteligente que não tenha nada pra aprender. É a filosofia da vida, né. Tem gente que faz um comentário, às vezes, que nem é tão bom, mas me ensina muita coisa, e tem gente que faz um comentário que é muito bom e que também me ensina alguma coisa. E assim eu vou aprendendo uma coisinha a cada dia. Aqui eu faço assim, eu não sei se as outras pessoas fazem a repetição, sabe, de 3 pontos altos, 2 carreiras com 3 pontos altos. Eu acredito que a maioria das pessoas chega aqui, elas já fazem o esse bloquinho aqui, né. Esqueci o nome agora. O leque de 2 pontos altos novamente, só que quando eu tentava fazer isso, o meu embabava, ficava todo franzido, sabe, mesmo. Então, essa opção aqui de fazer a repetição, deu super certo pra mim. Eu já percebi, gente, que o meu ponto ele embaba muito, eu acabo tendo que adaptar, por isso que a maioria, quase todos, gente, os meus trabalhos são peças criadas por mim, sabe. Peças modelos mesmo que eu crio, porque os meus eu preciso adaptar. Então eu não pego o modelo de ninguém e copio, sabe, vou copiar e fazer igual e dizer que é meu. Não, mas eu pego e eu tento fazer uma sequência de pontos que dá certo na minha própria no meu próprio jeito de fazer aqui, porque como o meu ponto é pequenininho, se eu tentar fazer que nem as outras pessoas, na maioria das vezes não dá certo. E essa é a parte legal do crochê, quando você encontra alguém que tem um ponto parecido com o seu, aí tudo que ela faz no seu ponto dá certo. Ou você vai adaptando também, né. Deixa eu ver. E ele não emborca, eu queria mostrar aqui, ó, tá vendo que ele deu uma subidinha? Mas no próximo na próxima carreira compensa, ó, ele vai ficando certinho, no meu ponto, né. Eu espero que no de vocês também dê. Depois desse daqui eu já tenho uma outra encomenda, então eu vou aproveitar para fazer resumido com ele. É uma cor diferente. Olha, finalmente uma cor diferente, hein. Mas, gente, quanto mais fotos você posta de cores diferentes, mais encomendas você pega naquelas cores. É que eu não tô com tempo mesmo de estar fazendo, sabe, só pra poder tirar foto. Então, né, é o que tem, é o que dá certo. Em time que tá ganhando não se mexe, né. Às vezes a gente tenta mudar tudo e acaba dando tudo errado. Mas aí a gente persiste, porque a vida é de quem persiste. Eu tô chegando aqui no final. E agora a gente vai começar já a fazer o biquinho. Tá pequenininho, né. Comenta aí quanto que ficou. Eu vou medir pra marcar aqui com quanto essa basezinha ficou, pra vocês terem uma noção. Aqui eu faço do jeito básico mesmo, ó, uma corrente de separação, vou prender com ponto baixíssimo aqui, tá.
Você pode fazer diferente se você quiser, não tem problema. Ó, vou medir pra gente ter uma noção. Essa daqui já é a base, tá? Quanto que ficou. Ó, a minha base, desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo, viu que até agora não teve nenhum corte, hein? Ficou com 20 centímetros, deixa eu ver. 20 centímetros, ponto 9, gente. Praticamente 21, tá? Mas 20,9. Comenta aí quantos centímetros ficou a sua base, até esse momento aqui. Certo? Então, agora, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras a minha base. Aí, agora eu vou conduzir o meu ponto, meu fio, né? Até esse espaço de corrente aqui. Olha só. Conduzir um ponto baixíssimo, eu faço uma corrente, e aí sim eu venho para o espaço de corrente. Por que que eu faço isso? Porque eu quero que comece bem no meio aqui. Mas assim, tem gente que faz diferente, não tem problema, você pode fazer da forma que você achar melhor. Mas se eu fizesse um ponto baixíssimo, ele ia ficar encostado nesse ponto aqui, ó. Muito encostado. Então, eu faço uma correntinha e ele vai ficar bem no meio. E agora eu vou fazer 5 correntes e prender com um ponto baixíssimo. Mas deixa eu explicar uma coisa. Eu vou fazer 5 correntes para dar certo no meu ponto. Você vai fazer com 5 correntes também, vai fazer exatamente igual eu tô falando, igual eu tô fazendo aqui. Se no final ele emborcar, você perceber que as pétalas, né, que é o que dá o nome desse modelo aqui, é justamente essa parte das pétalas. Se você perceber, deixa eu pegar um pronto aqui. Se você perceber que ele ficou assim, ó, emborcando, aí você vai desmanchar essa carreira que a gente tá fazendo aqui com 5 correntes e você vai fazer com 6. E aí, em cima, ao invés de fazer 10 pontos altos, você vai fazer com 12. Tá? Se você precisar aumentar uma correntinha aqui, você vai aumentar 2 pontos na última carreira, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer com 5, porque com 5 dá certo pra mim. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aí eu prendo aqui no meio com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Pra mim dá certo assim. Se você achar necessário, faz com 6, mas eu aconselho fazer, faz com 5, vai até o final e vê como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5. Aí prende com ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo em toda a volta. Vou mostrar, né? Ó. Prendi aqui, né? Fiz a correntinha, fiz o ponto baixíssimo. Fiz mais um ponto baixíssimo para prender aqui, ó. Aí eu fiz uma correntinha e caminhei pra cá, ó. Pra poder ficar bem no meinho aqui. Se você não achar necessário, não precisa fazer. Pode ir com ponto baixíssimo mesmo, tá? Aí eu fiz as 5 correntinhas, ponto baixíssimo aqui no espaço. 5 correntinhas, ponto baixíssimo. E agora vamos fazendo essa repetição em toda a carreira. Segredo é qual? Toda vez que você for fazer uma videoaula, né? Seguir uma videoaula. Pela primeira vez, faz exatamente igual a pessoa tá ensinando. Depois você pega e vê se precisa fazer alguma adaptaçãozinha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comenta aí se vocês gostam de trabalho assim que tem muita correntinha. Eu não sou muito fã, não, de correntinha, sabe? É. Mais fácil, né? Nesse caso aqui, que é só uma carreirinha assim, não tem problema. Mas quando tem 3, 4 carreiras que são só correntinha, sabe? Aí eu não acho legal. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Agora eu vou ter que ficar quieta, né? Porque senão eu me perco aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai fazendo na carreira inteira, tá? Tem uma diquinha. Aí é nessa parte final que tem as dicas boas, né? Dicas. 3, 4, 5. Quantas vai ficar, Lu? Vai ficar 24, porque a gente não aumentou lá pelo dobro, era 12, depois a gente dobrou, né? E virou 24. 1, 2, 3, 4. Então, ele tem que ficar com 24 correntinhas. Ou, 24 repetições dessa daqui. Uma repetição em cada espaço e é rapidinho de fazer. Esse modelo aqui é super rápido. Falando assim que nem eu tô falando, fica um pouquinho mais devagar. Parando pra falar, pra gravar, mas demora mais ainda.
Mas se você pegar pra sentar assim, se você pegar alguma encomenda dessa daqui, ou se você for fazer bastante, comenta aí quantos você fez, qual encomenda que você fez desse modelo e quantas peças. Tem gente que gosta que pese, né? Eu também gosto de pesar pra poder mostrar pra vocês, mas a minha balança se foi. Ela começou a dar uns tilt, uns bugzinho, né? Daí parou de funcionar. Agora só quando eu comprar outra balança pra poder falar o peso certinho, tá? Mas ele pesa bem pouquinho, fica bem levinho. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tô quase chegando aqui, ó. Tô no penúltimo, olha só. Agora eu vou pro último, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou aqui no último, ó. Esse daqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer 2 correntes. Ó. Só 2 correntes. E agora eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer uma laçada e vou prender o ponto alto. Eu não prendo aqui no buraco, gente, ó. Eu prendo aqui, ó. Essa parte é um pouco difícil de mostrar. Sabe aqui quando a gente faz o ponto baixíssimo? Aqui, ó. Se você olhar por trás, ele fica um fio aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Eu prendo aqui, ó, pegando o fio, tá vendo? Por trás ele fica assim, ó, né? Não é um xizinho, é um Vzinho. Então, eu pego nenhum dos Vzinhos de trás, ó. Deixa eu ver. Tá vendo aqui? Aí, eu introduzo aqui. Por trás fica assim, ó. Aqui tá esse Vzinho do ponto baixíssimo, né? Então, eu introduzo pegando essa argolinha. Espero que tenha dado pra entender. Ó, então, vamos lá. Fiz 2 pontos altos, fiz 2 correntes. E agora, eu vou fazer um ponto alto pegando por aqui, ó. Bem apertadinho. 2. Aí, ele fica assim, ó, meio torto, mas ele fica quase praticamente igual os outros aqui. Agora, vem mais uma diquinha. Eu não sou fã do negócio das correntinhas e tal, então eu sempre invento um jeito de melhorar a aparência delas. Aí, eu faço assim também, ó. Eu vou girando. Porque elas ficam meio tortas, né? Ficam meio tortas. Ó, daí você vai girando, elas vão ficando mais ajeitadinhas, ó. Daí eu faço isso em todas. É um detalhezinho assim, talvez nem faça muita diferença, mas eu acho que faz, então eu faço. Ó, daí ele fica, tá vendo? Assim, ó, como formou um desenho. Antes ele tava todo, né, defeituoso. Aí agora com o meu fio aqui, lembrando que esse aqui não é o primeiro ponto alto, esse aqui faz parte aqui da argolinha de corrente. Então, a gente vai fazer a nossa última carreira, que são as pétalas. Como eu fiz 5 correntes aqui, eu vou fazer 10 pontos altos aqui dentro. Se você tiver feito 6, então você vai fazer 12 pontos altos. Então, ó, aqui eu tô, esse aqui não conto, é aqui como se fosse o meu ponto baixíssimo, né? Agora eu vou fazer 10 pontos altos dentro do leque. 2, 3, 4, formiga, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que eu não conto esse daqui, esse primeiro aqui não faz parte, ele é da argolinha aqui. Por que eu tô repetindo isso? Porque às vezes eu errava e contava, aí ficava só com 9 leques aqui. Aí esse daqui ficava menorzinho do que os outros, então é importante a gente observar isso, ó. Ignora o primeiro, porque esse aqui não faz parte, então 2, 4, 6, 8, 10. Certinho, ó. Aí nessa parte aqui dessa correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E ele vai ficando assim, ó, tá vendo? Aqui são as 2 correntes. Esse daqui é aquele ponto alto que eu peguei prensado aqui nesse outro. E daqui as 2 pontos, ó. Comecei a sequência de 10 pontos. Nesse espaço de corrente eu fiz um ponto baixíssimo. E agora no próximo eu vou repetir 10 pontos altos. Tá?
Ah, eu acho que 10 pontos altos é muito, porque às vezes parece que é muito mesmo e parece que não vai caber. Você tem que lembrar de fazer e ir empurrando pro cantinho, ó. Como eu já tô acostumada, tá vendo esses meus 2 dedos que ficam aqui? Eles já vão empurrando sozinho, sem nem esse dedo aqui de trás, ó, ele já vai empurrando os pontos pra lá. Então eu meio que faço sem nem perceber. Mas é uma coisa que se você for tentando fazer, logo logo você também tá fazendo sem perceber, ó. Esse meu dedo ele vai empurrando os pontos assim, ó, tá? E se eu achar necessário, eu paro e puxo assim, pra dar espaço aqui. Às vezes cabe até mais que 10 aqui, né, de tanto que eu empurro. Ó, 2, 4, 6, 8, 9, falta 1, 10. Dois, 4, 6, 8, 10. Aí um ponto baixíssimo e agora eu vou parar pra mostrar pra vocês. Ó, toda vez tem uma pessoa que questiona porque ela acha que eu engomo ou eu passo a peça e mostro pra vocês retinho, assim, na verdade, como se eu tivesse, sei lá, né, enganando. Mas não, gente, é assim, ó, no começo o meu também ficava todo torto, ficava embabado, ficava emborcado, e aos poucos eu fui entendendo a tensão do meu ponto pra que ele fique assim retinho, tá? Então, não passo, nunca engomei, até tentei engomar às vezes o cestinho de crochê, mas não prestou. Então, tive que arrumar um jeito de fazer certo logo de cara. Ó, então tá vendo? Comecei aqui, ó, e eles ficam exatamente iguais, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver direitinho, mas eles ficam bem certinhos. Se eu contar com esse ponto aqui, essa pétalazinha ela fica menor, daí ele fica feio. Dá pra perceber nitidamente se você colocar um ponto a menos, tá? Então agora é só repetir. Um ponto baixíssimo, no próximo a gente faz 10 pontos altos. Um ponto baixíssimo, 10 pontos altos. E aqui é a nossa última carreira. Viu como é rapidinho de fazer? Se você não estiver parando toda hora, assim, acho que dá pra fazer talvez em 30 minutos, 20 minutos, será? Ah, 1 hora também, né. Eu gosto de colocar, se eu for estipular, assim, ó, mais ou menos quanto tempo eu gasto para fazer, eu coloco sempre 1 hora e se eu fizer em bem menos, é lucro. Então, digamos que eu tenho que fazer 6, eu faço 6 em um dia. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Eu faço 6 em um dia, mas aí eu calculo mais ou menos, para fazer 6 eu preciso de 6 horas. Mas digamos que eu gastei 3 horas para fazer 6, aí eu continuo o próximo. Mas na hora de agendar lá, eu coloco 6 horas, por quê? Para ter uma folga, para não ter desespero, né. Como assim? Digamos que você entra em contato comigo e pede 10 suplás. Eu já na hora calculo 1 hora para cada suplá, né. E aí se mas eu demoro 35 minutos, eu demoro 40 minutos para fazer cada um, então sobrou tempo, né, e esse tempo que sobrou adianta a próxima. 2, 4, 6, 8, 9. Opa. 10. É que nem eu falei, eu tento sempre fazer de uma forma que seja boa pra mim, sabe. É um trabalho, mas é um trabalho bom, um trabalho que me deixa feliz. Ó, aí vamos lá. Ó, tá vendo que ficou assim? Mas ó, se eu passar a mão ele desce, tá. Ele tá ficando assim porque eu tô fazendo agora, mas a ideia é, passou a mão ele desce. Tô fazendo assim, tô passando a mão ele volta, então você termina essa carreira, dá uma analisada e vê. "Ai, eu tô achando que tá ficando muito, não tô gostando", então você desmancha essas 2 carreiras e vai fazer 6 correntes aqui ao invés de 5. E aí aqui, consequentemente, você vai aumentar pra 12 ao invés de 10. Então a cada corrente que você põe aqui pra fazer essa argolinha, você coloca 2 pontos altos na pétala, tá? Às vezes é muito raro, mas às vezes eu preciso pôr 6 também, depende muito aqui do barbante e da minha tensão de ponto, né. E assim a gente vai se achando. Olha, no final a gente fez esse aqui todinho sem pause, né. Até que foi rápido, 40, tá 44, mas vai demorar mais um pouco ainda pra acabar. 2, 4, 6, 8, 9. 10. Será que o de vocês vai ficar grande, vai ficar pequeno? É que nem eu falei, eu uso 8, sempre tem essa pergunta, mas qual barbante você usa? Qual a numeração? Gente, eu uso barbante 8. Qual o número dessa cor? Rosa. Não tem número, é rosa. Rosa bebê, às vezes eu compro como rosa claro, depende do barbante que tá lá,
depende da marca. Eu já falei várias vezes e acho que eu vou repetir em todos os vídeos, tá? Pra facilitar pra todo mundo, porque tem gente que assiste um vídeo só e tem a mesma pergunta que eu já falei nos outros 55 vídeos. Eu compro o barbante pela cor, então eu vou na loja, eu vejo se a cor tá bonita. Ah, mas e se você comprar o barbante pela internet, né? Eu compro rosa bebê, eu compro rosa, né, rosa claro. E aí eu vejo, se ele veio na tonalidade que eu gosto, eu separo para utilizar para fazer esses modelos. Então eu tenho aqui vários rosa bebê que eu comprei e não vieram numa cor legal. Então o que eu faço? Eu deixo separado para a hora que eu inventar algum modelo que tenha aquela cor. Eu simplesmente mudo a minha cartela de cores, sabe? Já comprei muito barbante que não vem legal, assim, dependendo da cor, eu prefiro comprar pela internet mesmo. Aliás, pela internet não, na loja, direto na loja, para evitar essas alterações de cores, né? E dá super certo, sempre dá certo. Mas eu tenho vários barbantes rosa bebê, por exemplo, que eu comprei e não vieram legais. Assim, legais não passaram aqui no meu termômetro de qualidade, né? Mas são bonitos também, então eles ficam separadinhos aqui para usar em outra peça, num outro momento. Aconselho quem não tem experiência, quem não tá podendo fazer assim, compra e se vier errado, vai deixar guardado, comprar direto na loja. Vai sair mais caro, mas aí pelo menos você vai ter certeza da cor, porque não adianta também a gente comprar barbante mais barato na internet, 10. E ele vir feio, e aí você ter dor de cabeça de não gostar, né? O Euro Roma, por exemplo, cru eu compro pela internet tranquila, mas colorido eu só compro na loja, para poder ver, porque sempre que eu comprei na internet veio alguma variação de cor, e assim, eu acabava ficando com ele parado aqui. São coisas que eu fui aprendendo aos poucos assim e que vão fazendo parte do nosso dia a dia, mas no começo a gente não pode fazer teste, a gente não pode arriscar. 2, 4, 6, 8, 10. E aí você vai, acho mais garantido ir na loja e comprar o barbante. Mas e quem usa barroco? Por qual poderia trocar? Gente, eu não vou dar a sugestão de uso de barroco, porque eu não tô usando barroco aqui. Eu falo o barbante que eu tô utilizando. Porque, né? Eu não vou comprar barroco só para poder fazer a comparação assim das cores, mas aqui o rosa bebê, o rosa candy, eu acho o rosa candy muito claro do barroco, sabe? Bem clarinho. Eu preferiria, se fosse comprar o rosa, eu compraria o rosa quartzo. Mas essa é a minha limitação de barroco que eu tenho para contar para vocês, porque eu uso sempre, quando alguém me pede para trabalhar com barroco, eu uso o rosa quartzo. Alguém também perguntou por qual barbante poderia substituir, porque tá acostumada com o barroco, né? Por qual poderia substituir? Gente, não tem muito como eu falar. Seria legal se desse para trocar pelo Apollo da Círculo mesmo. Mas as pessoas falam que o Apollo não é muito bom, né? Daí já fica difícil. Seria legal se o Apollo tivesse uma qualidade legal, porque daí você compraria um barbante que é mais barato do que o barroco, porém mantendo ali a mesma tonalidade. Porque daí tem as mesmas cores, né? Teve uma pessoa que perguntou esses dias qual Duna, qual agulha, qual linha Duna poderia usar, qual sugestão. Não tem como eu dar a sugestão da linha Duna, porque eu não uso a linha Duna. E assim, vai ter que usar em fio duplo. Se for fazer em fio único, ele vai ficar bem menor, vai ficar quase que um porta-copo, né? Porque é bem fininha. Né? Eu acho linda, eu uso pra detalhes, assim. Né? Eu tenho bastante linha fina aqui em casa, mas assim, eu não tô usando. Ó, 2, 4, 6, 8, faltam 2. Então fica difícil para dar esse tipo de dica sem estar usando aqui mesmo, sabe? Para quem chegou nesse vídeo no meu canal apenas por esse vídeo, dá uma olhadinha nos blogs de produção, porque quando eu tô fazendo assim a produção, eu sempre mostro qual barbante que eu tô utilizando lá, né? Então daí eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Ó, cheguei no final, puxei aqui o meu fio, né? E parei, tá vendo? Ficou uma orelha aqui torta. O que que eu faço? Eu prendo o meu fio aqui, ó. Ó, vamos lá, presta atenção, hein?
Tá vendo que essa daqui é a minha corrente lá, a minha argolinha, ó. Então, eu prendo o meu fio, eu não prendo aqui, ó. Eu prendo aqui. Tá vendo? Então, aqui eu tenho, daqui pra cá, se eu contar, eu tenho meus 10 pontos altos. Esse daqui faz parte dessa brincadeira aqui. Por que que eu faço isso? Porque se eu prender aqui, ele vai ficar uma orelhinha curta, assim, ó. Vai ficar assim, ó, fechadinho. E ele vai ficar diferente dos irmãozinhos dele, né? Das outras orelhinhas. Dos orelhudos. Vamos lá, ó. Prendendo por aqui. E aí, eu prendo aqui por trás. Você vai observar, nessa parte ela não tem muita regra, porque ela depende muito do ponto que você tá fazendo. Às vezes, no seu ponto, se você fizer aqui, fica bom. No meu, fica bom aqui, ó, porque eu comparo essas pétalas com as outras pétalas, tá vendo, ó? Ó como ele tá igual, ele não tá fechando exatamente igual aqui, ó. Aqui também, ó, fechando igual, então eles ficam no mesmo tamanho. No meu ponto, cadê ele aqui, ó? Se eu fechar aqui, aí ele vai ficar mais curtinho, ele fica assim, ó. Deixa eu fingir que fiz. Aí, sabe quando você olha e você sabe onde foi o final? Você bate o olho e você sabe onde tá o arremate? Então, no meu caso, eu tento fazer o máximo assim, para que não seja tão perceptível. Dá pra ver? Dá pra ver, eu vejo. Mas, né, é que eu caço também aqui o arremate. Ó, tá vendo? Certinho, retinho, o avesso fica assim. O avesso é simples, né? Não sei se as pessoas costumam olhar o avesso das coisas. Eu, quando compro algum crochê, eu olho. Mas, ó, então vou fazer o arremate aqui, já que ficou menos de 1 hora de vídeo, né? Bora pro arremate. Pra arrematar, eu uso uma agulha mais fina. Nesse caso aqui, eu uso, olha, deixa eu ver qual que é essa. A agulha Duna 2,5. Opa. Agulha Duna 2,5. Por que eu tô usando essa? Porque essa é a que tá fácil aqui. E é fina, e eu gosto desse cabo, desse formato de cabo que é parecido com a dessa, ó. Inclusive, vai... Ai, meu Deus, nem tem nada a ver com passo a passo, né? Mas repara, ó. O nome da Duna era pra estar aqui, gente. Mas esse negócio escapou. Aí eu colei aqui com Super Bonder e acabei colando do lado errado. Então, ela fica assim. Faz parte. Ó. Aqui, eu faço assim, ó. Será que tá dando pra ver? Como é claro, né? Às vezes fica difícil. Eu pego a argolinha que estiver mais próxima, tá vendo? E eu faço o nó, ó. Fiz aqui uma laçadinha, passo meu fio por dentro. Pronto, tem um nó. Ajusto bem, aperto bem, sem deformar o trabalho. Tá aqui o meu nozinho, ó. Eu consigo sentir que o nozinho tá aqui. Aí eu venho e passo por dentro dos outros pontos que estão aqui, ó. Vou fazer devagar, porque da outra vez eu fiz tudo rápido. Eu puxo o suficiente para que o nó fique embaixo do ponto, tá? Não dá para sentir aqui mais o nó. Aí eu vou passando aqui, ó. Eu já passo logo por uns 4, porque eu sou a senhora da paciência, né? 4, 5, 6, o tanto que der, aí eu passo, tá vendo? Olha o tanto que foi, gente. Tá vendo? Passo logo tudo. Outro dia a mulher falou que eu passo por pouco. Gente, mas é porque eu não tenho paciência. Eu passo por 3, 4 de cada vez. Então, parece aí que foi um só, mas na verdade foram 9. Ó, então, tava aqui, ó. Nesse pedaço, olha. Conduzi pra cá. Então, pronto. Não vai escapar nem tão cedo isso aqui. Só se arrancar mesmo. Então, olha. Certinho, nem dá pra ver. E aqui, esse daqui que eu conduzi pra trás. Esse daqui você tem que tomar cuidado. Porque se você fizer muito apertado, vai deformar essa pétalazinha aqui. Então, você faz devagar, com carinho. Eu pego o ponto, a mesma coisa. Eu pego o ponto que tiver mais perto, faço uma laçada, faço um nozinho, e aí aqui, ó, eu desço. Deixa eu ver. Eu desço ele. Bom, como a maioria das pessoas não chegam no final do vídeo, né? A hora das conversas. Olha a minha unha, gente. Eu pensei de pintar a unha pra poder fazer esse vídeo. Mas aí, né, ó, tá vendo? Fiz um nozinho aqui, daí tô conduzindo. Pra onde que eu vou conduzindo? Pra onde tiver mais fácil, gente. Se tiver mais fácil de vir pra cá, eu venho. Se tiver mais fácil de descer, eu venho. O importante é que você conduza por dentro dos pontos que estão mais fechadinhos. Pra ficar escondido esse barbante. Ó, tá vendo? Veio pra cá, eu olho aqui se não deformou. Se eu apertar demais, ele deforma. Então, antes de concluir aqui a história, eu venho e olho, tudo certo. Aí, agora eu vou passar. Esse daqui eu procuro sempre esconder por aqui, ó. Porque os pontos fechadinhos já facilita tudo. Aí, aqui que eu falo da hora da paciência, ó. Olha o tanto que eu já peguei. Eu pensei de não pegar tudo isso. Tava na cabeça que eu não ia fazer tudo isso, pra poder falar pra vocês de um em um, né?
Mas aí, já fiz. Tendo feito, tá feito. Ó. Viu? Ele veio aqui. Aí agora, o que que eu faço? Olha, pra cortar e ficar bem arrematadinho, eu puxo um pouco. Eu faço o corte bem junto. E daí, ó, deixa eu arrumar. Eu consigo ver aqui a ponta, tá vendo? Mas aí quando eu faço assim, ele sumiu. Porque ele foi lá pra dentro daqueles pontos que estão fechadinhos. Então, ó. Deu super certo, tá tudo certo, tudo ótimo. E acabou essa passo a passo, gente. Olha. O que que vocês acharam? Né? E eu finalizei aqui a minha encomenda. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Bem conversadinho, bem gostosinho de fazer. E assim, eu sinto que vocês estão aqui sentadinho comigo crochetando e eu tô aí crochetando com vocês também, tá? Então, vamos ver quantos centímetros ele ficou, né? E aí, comenta aí. Quem fizer, comenta aí se deu tudo certo, com quantos centímetros ficou, qual agulha você usou, qual barbante, ó. 26,9, gente, certinho, certinho. Tava falando da unha, né? Pensei de pintar pra poder vir gravar o passo a passo. Gente, mas se eu fosse pintar minha unha, eu ia ter que esperar secar. Se eu fosse esperar secar, eu ia acabar atrasando essa encomenda. E, gente, são 10 para as 3 da manhã, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar esses aqui, que eu tenho que fazer os arremates, tá? E vou embalar, porque eu já deixei tudo pronto. E vou gravar mais um vídeo pra vocês. Porque eu sou uma coruja? Não, porque eu tô sem sono e bora trabalhar, minha gente. Bora aproveitar o máximo que você puder e bora dormir direitinho, tá? Eu não tô... Outro dia eu falei que eu tava acordada aqui, daí uma pessoa falou assim, ah, mas você tá se sacrificando por causa do crochê. Não tô nada, gente. Eu já dormia super tarde antes, eu já tinha o sono todo desregulado. Então, tô aqui na minha normalidade. Bom crochê!